Daniel Alves Pena, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os epicureus e os estoicos. O conteúdo encontra-se no livro de Atos, capítulo 17, no interior da Bíblia Sagrada. Bom, eram duas escolas filosóficas, né? Os epicureus foi fundado por Epicuro. A visão deles era a vida em si em busca do prazer. E qualquer visão materialista era totalmente descartada, era só prazer. A palavra de ordem deles era viva agora, nada de sofrimento, era aproveitar ao máximo a sua existência. Não acreditava em nenhum tipo de Deus, apesar de serem cretenses, de serem romanos, né, de pertencer àquela área da Grécia. E os estoicos também era uma escola filosófica fundada por Zenão de Citium, que também tinha uma visão bem próxima de não acreditar em nenhum tipo de Deus, na existência de Deus. Mas eles eram fatalistas, eles acreditavam que o destino era pré-traçado e o sofrimento que vinha, eles passavam por ele sem reclamar, sem mover nenhuma palha sequer para poder mudar a circunstância. Então, enquanto um vivia em busca do prazer incessante da vida, o outro se acomodava dentro dos seus limites de sofrimento, achando que era fruto ou razão da natureza aquele acontecimento e não das suas atitudes erradas ou certas. Não acreditavam no julgamento, no pré-julgamento, para eles já estavam todos estabelecidos. E quando eles encontram Paulo vem com uma visão totalmente inversa dos dois, tanto da visão de Epicuro quanto a visão de Zenão. Porque Paulo vinha pregando um Deus totalmente diferente, porque havia ali um Deus desconhecido que era colocado ali, mas ele não tinha um formato, nem de um ser da terra, um animal, um homem, também não tinha um formato de um astro, uma lua ou um sol. E havia uma necessidade de querer saber por esses filósofos se esse Deus poderia ser conhecido, poderia ser tocado. E aí Paulo começa a fazer toda uma prévia do contexto, separando o Criador da criação. Então ele vem falar que a natureza é fruto da criação de Deus, coisa que os estoicos já ficaram meio assim estranhos quanto à visão de Paulo. Paulo vem falando que o prazer que os epicureus buscavam era visto como um pecado, porque a máxima de Jesus era negar a si mesmo, não se dar ênfase aos seus prazeres, e sim controlar esses prazeres dentro de uma forma que você pudesse obter um controle desses prazeres, não ser controlado por esses prazeres. E aí gerou-se uma grande polêmica, porque Paulo, numa das suas colocações, ele, como um bom conhecedor, ele indaga, se não me falha a memória, no verso 28, a respeito de uns poetas, que o texto diz poetas como eles, ou seja, pessoas do mesmo meio, né, inerente, porque tanto os epícuros quanto os estoicos, os epicureus, eles não eram políticos e nem socialistas, eles não se moviam com a sociedade, eles não trabalhavam nesse meio, eles simplesmente eram pensadores, não tinham Deus nenhum, não adoravam ninguém. E de repente Paulo vem falando que enquanto os epicureus queriam viver a máxima de vida, aproveitar o que pudessem, porque para eles morreu, acabou, os estoicos viviam dentro do seu sofrimento e achando que quando morresse também não haveria nada de interessante após isso, mas que fazia parte da circunstância de vida. Paulo vem dizer que após a morte há uma ressurreição, que essa pessoa virá pagar pelo que fez de errado. E aí ele bateu exatamente na trave dos epicureus e dos estoicos, gerou toda uma polêmica. Foi exatamente quando Paulo entra nesse assunto que eles viram para Paulo e dizem: olha, sobre isso nós conversaremos numa outra ocasião. Ou seja, não era interessante tocar naquele assunto, porque era uma máxima deles. Mas eram pessoas ordeiras, eram pessoas calmas, porque eles ouviram Paulo, eles não agrediram, eles não expulsaram,
né? É claro que usaram um termo sarcástico. Eles foram sarcásticos quando falaram a respeito do Paulo, chamando de tagarela. Porém, eles pegaram Paulo, levaram para a Europa, foram ouvir o que Paulo tinha para dizer, até porque Paulo era uma pessoa fluente, falava muito bem, e soube convencê-los da sua prática de vida. Porém, ao tocar no contexto de ressurreição e julgamento, não foi muito interessante, logo eles foram embora, certo? Então, fica aqui essa colocação a respeito dos epicureus e dos estoicos. Por que desse vídeo? Porque há muitos anos atrás eu estava num congresso e um pastor me fez uma colocação a respeito disso. Eu disse para ele posteriormente, dentro de uma oportunidade, eu faria um vídeo ou algo desse tipo para colocar na internet, né? Que ele falou, poxa, eu queria ver alguma coisa assim, dentro desse nível. E agora chegou o momento de falar sobre isso. Nos dias de hoje continua ainda a mesma filosofia dos epicureus e dos estoicos. A gente encontra isso nas mais variadas sociedades, né? Viver a vida, aproveitar o máximo, sem sanções nenhuma de erro. Então vamos fazer tudo o que der, né? O famoso deixa a vida me levar. Vamos vivendo e vamos acontecendo, aproveitar o máximo o dia de hoje, porque o amanhã não existe. Enquanto existem os fatalistas, aqueles que estão dentro de um sofrimento e têm que viver aquele sofrimento sem fazer nada para sair daquele sofrimento, achando que aquilo é um karma, aquilo caiu sobre a vida dele, ele tem que passar por aquilo, que não existe nenhuma mudança. É mais ou menos o que Gideão enfrenta, né? Enquanto todo o povo se esconde, se acolhe, vai só orar, Gideão toma uma atitude, ele fez um diferencial, ele não se acomodou dentro daquela circunstância. E exatamente por isso que foi chamado de varão valoroso, porque ele trabalhava com o que ele tinha em mãos, né? A maioria das pessoas que pesquisam, que estudam Bíblia, sabe que no caso dele, ele estava malhando trigo no lagar. E lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é o local onde se pisava as uvas, ou seja, ele estava trabalhando com o seu trigo, em vez de levar para o campo e botar para secar uma área ampla, mas se ele fizesse isso, os midianitas iriam entrar e iam pegar tudo. Então ele estava trabalhando assim mesmo, só que num local totalmente impróprio para ele. Assim como a gente conhece várias pessoas que a gente olha e fala, como é que aquela pessoa consegue fazer isso? Aquela mulher mora sozinha, tem 5 filhos, trabalha, sai de manhã, educa, bota na escola, as crianças são super educadas, estudiosas. Como que ela faz isso? São pessoas que não se conformam com a sua situação, ou seja, elas querem algo mais e não ficam só esperando uma providência divina, elas correm atrás. Foi o que Gideão fez. Gideão não ficou só orando, indo para o monte, ó Senhor, me ajuda, não. Gideão correu atrás, arregaçou as mangas e foi fazer algo. E é até um grande ensinamento para muitos ministérios, que muitas das vezes não trabalham porque não dá para trabalhar porque não tem material adequado. Gideão é uma prova disso. Se você for malhar trigo no lagar, de repente as coisas podem mudar, porque Deus vai ver que você está fazendo alguma coisa e você não quer o de melhor para poder trabalhar, porque Deus procura justamente essas pessoas que possam fazer um diferencial. Ele pega um improviso e coloca na mão da pessoa para ver o que ela vai fazer com aquilo. Pega Elias e joga num lugar de fome intensa, e a pessoa que ele encontra é uma viúva, uma pessoa desprovida, sem condição social nem financeira, e com fome, e exatamente ali que Elias vai se esbarrar. Ou seja, tirar do nada para fazer alguma coisa. E é isso que falta no diferencial de hoje. As pessoas estão sempre querendo uma igreja grande, com muitos membros, o instrumental da melhor maneira possível, os melhores cantores, os melhores tudo. Só que a grande ênfase da Bíblia é quando Deus pega um copeiro para fazer serviço de engenheiro e de pedreiro. A maior ênfase da Bíblia está quando o mérito não é na pessoa que realiza a obra, e sim no dono da obra que realiza através da pessoa. Porque o milagre existe exatamente quando o impossível está à sua frente para você poder fazer. E aí você começa a se limitar, não vou poder fazer porque
Agora eu vou ter que voltar porque tem um mar à minha frente, eu vou ter que ir embora. Agora eu vou ter que voltar novamente porque não tem água, eu estou no deserto. Agora eu vou ter que voltar porque eu estou no deserto e não tem comida. Então Deus sempre vai nos colocar numa posição de desconforto para ver até onde nós vamos. Ou você vai se conformar com a condição do seu problema, né? Vai sentar diante da pedra como um bom estoico, vai ficar ali se conformar, não, minha vida é assim, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim e vou morrer assim, e Gabriela a vida inteira. Então você que está numa situação parada, movimente-se, faça alguma coisa, porque se você começar a fazer, você começar a ter atitudes diferentes, com certeza as respostas à sua vida e às suas atitudes serão diferentes, certo? Os epicureus já eram bem diferentes nesse contexto, né? Voltando ao contexto anterior, porque eles só queriam curtir a vida. Para eles a máxima era o viver o hoje, era o agora, né? Vamos aproveitar o máximo que pudermos, porque breve a morte virá e a gente vai acabar e acabou-se. Só que não acaba por aí e nós sabemos disso. Bom, fica aqui o vídeo, um agradecimento, um abraço ao pastor, né, que pediu que eu falasse sobre isso. Sei que isso vai chegar aos ouvidos dele e aos olhos, que Deus possa nos abençoar e que possamos entender que os epicureus estoicos continuam hoje. Tem pessoas que praticam essa filosofia sem saber da existência das duas filosofias, que está lá no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Um abraço para todos e até a próxima.